Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Yeshua realmente não é Deus. Da adoração a Yeshua, que é uma questão que precisa ser revista. Yeshua realmente não é Deus. 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 Yeshua realmente não é. Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Yeshua realmente não é Deus. Da adoração a Yeshua, que é uma questão que precisa ser revista. Yeshua realmente não é Deus. Eu me converti no ano de 1993. E acredite, eu fui alcançado sem ir à igreja. Chamava a câmera, vem aqui câmera, botava em cima do rosto dele e ele começava a falar do plano de salvação. Irmãos, aquilo entrava dentro da minha alma e me rasgava. Até hoje eu sou o único na família, na genealogia da minha família, que acredita em Jesus como Messias. Até hoje. Naquele ano, ele fez o apelo e eu aceitei Jesus. É nós que vamos dar glória! É nós que vamos dar glória! A nuvem da glória você pode sentir, aleluia, aleluia. Você pode sentir a presença dele aqui neste lugar, aleluia. Você pode sentir a presença, sente aí, sente agora, sente a presença dele agora. Eu não vou segurar o Espírito Santo, não vou deixar, eu vou deixar. Aleluia! Se prepare para ver o Senhor. Os céus vão se abrir nesta noite. Só quem pode dar glória, só quem pode dar glória. Você pode dar glória, você pode. Então dá glória aí, dá glória aí. Você pode dar glória, você pode. Então abre a tua boca aí e dá glória. Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago mais um Riuete para você. E nesse Riuete nós vamos estar falando do ex-pastor, né, Yosef Akiva, que durante esses dias está direto na internet, né, ele falando que Jesus Cristo não é Deus, tá bom, meu amado? Então eu, para honra e glória de Jesus, que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, então eu estou aqui para reagir e dizer que isso é blasfêmia contra o Senhor Jesus, contra a Trindade, para dizer que isso é heresia, tá? E para não me estender muito, eu quero dizer para você que o pastor Yosef Akiva faz parte daquele seleto grupo de Canela de Fogo, a qual foi aí a formação do meu conhecimento da Bíblia Sagrada. Pastor Marco Feliciano, Abílio Santana, Adeildo Costa, Carvalho Júnior, Silas Malafaia, né, e Yosef Akiva, né? Esse Yosef Akiva tinha, sei lá, 200, 150 DVD dele, entendeu? Então, é muito inteligente. E para mim, no dia, a primeira vez que eu vi a reportagem, ele falando, eu chorei barbaridade. E pelo certo momento deu uns bugs na minha cabeça, entendeu? Porque é um homem que eu tinha como referência no meu ministério. Falo aqui até emocionado para você. Então, fazer esse Riuete não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tá entendendo, meu amado? É uma tristeza muito grande. Tá entendendo? Ver um homem desse, do nível, do tamanho do pastor, do ex-pastor Yosef Akiva, falar uma barbárie dessa. Eu vou mostrar, eu quero que você fique até o final desse Riuete para que você tenha conhecimento, tá bom, meu amado? Para que você venha ter conhecimento, para não ser enganado por Satanás.
porque o pastor Yosef Akiva foi enganado por Satanás, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Esse que você viu é o ex-pastor Yosef Akiva. Logo quando começou o ministério pentecostal, ainda está vestido como judeu ortodoxo. Torá ou Pentateuco, né? É os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os judeus ortodoxos, eles são presos no Torá, tá? Que é o mesmo que Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Preste atenção, que ele grita, diz aleluia, glórias a Deus, estimula os irmãos a gritarem. Você viu aí no vídeo, né? Tá? Isso é com certeza na Quadrangular, foi onde iniciou o ministério dele, tá? Gritarem, lá na frente já está desviado. Ele chama o mover do espírito de meninice, e ele sente medo dos gritos e da cara feia que os irmãos fazem. Você vai ver esse comentário lá na frente desse Riuete, ele falando, é uma tristeza, né? E você vê ele gritando aí, louvando a Deus, e agora está completamente mudado. Creio eu que o Espírito Santo já saiu dele. Creio não, tenho certeza, né, meu amado? Para falar que Jesus Cristo não é Deus, como é que o Espírito Santo vai estar dentro de um homem desse? Tá bom? Completamente heresia, tá? E eu vou provar que aquilo que ele fala, dentro, por isso que é bom você ficar até o final, dentro da palavra de Deus, que ele tá possuído. Infelizmente eu tenho que dizer isso, tá bom? Com um aperto no coração eu falo isso, mas eu tenho que ficar com a verdade, com as almas, porque esse homem é um influenciador, ele é conhecido no mundo inteiro. Você já imaginou? É igual aquela Landa Holder, né? Que era evangélica e aí virou lésbica, você tá entendendo? Então, quantas pessoas não caíram? Assim é o Yosef Akiva, tá? Então vamos ver aqui, meu amado, vamos ver. Tá? Lá na frente, já desviado, ele chama o mover do espírito de meninice, e ele sente medo dos gritos e da cara feia que os irmãos fazem quando estão adorando. Se você olhar os vídeos dele, quando ele era pentecostal, em toda a maioria ele só cita o nome de Deus. Creio que se submeteu a ser pentecostal por fama e dinheiro, pois creio que nunca deixou a posição. Creio que se submeteu a ser pentecostal por fama e dinheiro, pois creio que nunca deixou o conceito judaico que Jesus não é Deus. E Yosef Akiva aceitou Jesus aos 20 anos de idade. Você viu ele falando aí, né? Aos 20 anos de idade, em 1993. Talvez ele não tenha falado 20 anos, mas falou que nasceu em 1993, né? Quer dizer, hoje ele tem 27, ele aceitou Jesus em 1993, então faz 27 anos, agora em 2020, que ele é pastor pentecostal. E agora, né? E agora essa queda, que eu acredito que alguma coisa ele cometeu de errado para dar brecha para Satanás entrar e fazer essa confusão na cabeça dele aí, tá bom, meu amado? Então, eu estou colocando aqui, há 27 anos, né? Ele é pastor pentecostal. E agora ele vem dizer que Jesus Cristo não é Deus. Então agora que Deus vem mostrar para ele, para o mundo, vai começando a ver aí o princípio do engano, tá bom, meu amado? Que Jesus Cristo é Deus sim. E só por isso, só por esse raciocínio, né, ele ter 27 anos como pastor pentecostal. Em 1993 ele aceitou Jesus, de lá para cá 27 anos como pentecostal, né? E agora vai dizer isso. Então realmente ele foi abduzido por Satanás, e ele é um influenciador, porque é respeitado no mundo inteiro. Era uma pessoa, quando pregava, muito usado por Deus, muito inteligente, e é uma tristeza acontecer isso. Mas não se surpreenda, tá bom, meu amado? Você viu o sacerdote Eli, os filhos dele que foram mortos por Iavé, os 2 filhos de Arão, Iavé matou, você está entendendo? Por estar ingerindo bebida alcoólica, né? Eu estou querendo falar no sentido de errar, né? E muitos outros homens, o primeiro rei de Israel, Saul, também errou, caiu com 2 anos. Então Saul era um rei e caiu. Davi também teve a sua queda. Então não se surpreenda pelo tamanho desse homem não, tá bom, meu amado?
Como Moisés não é onisciente, Jesus é. 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 Jesus não vai perder tempo com 10 questionadores. Entendeu? Não perca tempo com questionadores que não entendem o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Entendeu? Não perca tempo com questionadores que não entendem o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Entendeu? Não perca tempo com questionadores que não entendem o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Entendeu? Não perca tempo com questionadores que não entendem o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Versículo 8 diz assim: mas ele, Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, em outra tradução, os corações. Eu disse para você que pensamento e coração, o coração do homem está aqui, não esse. Esse aqui bombeia só sangue. Pensamento e coração é a mesma coisa. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse para o homem da mão ressecada: levanta. Está aqui, ó. Yosef Akiva, em uma pregação, afirma que Jesus é onisciente. Se é onisciente, então Jesus é Deus. Veja, completamente diferente, né? Ele falando que Jesus é onisciente. Hoje ele diz que Jesus não é onisciente, né? Volto a repetir, ele tem 27 anos de pentecostal. Agora que vem saber disso, e agora que Deus vem revelar isso, você está entendendo? Então vamos ver aqui. Se é onisciente, então Jesus é Deus, né? E você viu o versículo aí, que dá o nome da mão ressequida, né? Que Jesus, ele entendeu aquilo que os fariseus estavam pensando. Então, ele leu o pensamento. Se ele leu o pensamento, ele é onisciente. Jesus é Deus. Observação. Em outra pregação, um homem da mão mirrada, seca, que é esse aí do vídeo que você viu, em Lucas 6:8. Mas Jesus conhecendo os pensamentos, esse versículo até cita, eu peguei só esse trecho, Jesus pegando o pensamento, mas você pode ver lá em Lucas 6:8, só para você ver, Jesus conhecendo os pensamentos. Esse versículo até citado pelo ex-pastor, ele acabou de citar aí, né? Yosef Akiva, assim como outros, não deixa dúvida que Jesus é Deus. Mateus 12:25, Jesus conhecendo os pensamentos, todo o reino dividido entre si é devastado. Eu acho que é quando chamaram que ele expulsa demônio por demônio. Aí ele viu os pensamentos dos fariseus, né? E falou isso. Vamos ver um outro versículo, Mateus 9:4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, por que pensar o mal em vossos corações? Várias situações que Jesus lia a mente, né? E eu coloquei esse vídeo aí, o próprio pastor Yosef Akiva falando que Jesus leu o pensamento do homem da mão mirrada, tá? Vamos continuar. Por que pensar? Tá aqui, Isaías 42:8. Minha glória não darei a outra, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Se Jesus é uma criatura, esse versículo está em paradoxo, tá? Ele está em paradoxo, tá bom? Porque se ele diz que Jesus é uma criatura e Deus não dá a sua glória para outrem, então ele estaria dando a sua glória para Jesus, que é uma criatura. Vai pegando aí, vai montando o quebra-cabeça que estou trazendo para você, tá? Debaixo de uma unção muito forte, tá bom? Tá aqui, Isaías 42:8. Minha glória não darei a outro, e nem o meu louvor a imagem de escultura. Se Jesus é uma criatura, esse versículo está em paradoxo. Yosef Akiva, 27 anos, pastor pentecostal. Agora Deus veio revelar a ele que Jesus não é Deus? Ou é mais uma vez Satanás usando judeus para novamente enganar o povo, crucificando, desqualificando a Jesus Cristo, né? Porque o povo judeu nunca acreditou que Jesus era Deus. E o pastor Yosef Akiva é descendente de judeu, tá bom, meu amado? É descendente de judeu. Então, esse versículo aqui, Isaías 42:8, diz que Deus não dá a sua glória para outrem. Se Jesus é uma criação, então Jesus é outrem. Tá entendendo aí? Jesus é outrem. Derruba essa tese deles diabólica.
Você está entendendo? Porque não é só o pastor Yosef Akiva, como 2 auxiliares dele que você vai ver até o final desse riete, que estão aí nesse riete aí, tá? Confirmando categoricamente que Jesus não é Deus. Você concorda comigo, meu amado? Isaías 42:8, que ele diz: eu não dou a minha glória a outrem, nem meu louvor para imagem de escultura. Vamos pegar só esse trecho. Não dou minha glória a outrem. Então, se Jesus é uma criação e não Deus, é uma criatura igual nós e não Deus, tá entendendo? Então, é paradoxo aí, porque Deus está dando a glória dele para Jesus, que não é Deus. Concorda comigo, meu amado? Você está entendendo? Então, só esse versículo já derruba. E um detalhe, né? O pastor Yosef Akiva e a igreja dele, que é um grupo pequeno, está contra o mundo. Tá entendendo? Porque autoridades eclesiásticas, doutores da lei, do mundo inteiro, né? Fala que Jesus Cristo é Deus, estudando a Bíblia. E nós temos versículo que você vai ver. Veja esse ruete até o final, meu amado. É importante para o seu crescimento, tá bom? Então, e nós temos versículos que eles procuram distorcer. Vamos ver, meu amado. Até chegar na terra do Egito. Gênesis capítulo 21. A força daquela água. Muito recorrente em relação ao judaísmo messiânico é a questão desse termo trindade. Quando foi criado, como foi criado e como o judaísmo messiânico vê essa questão da trindade. Moré, palavra da você. A palavra trindade, querido Edivaldo, shalom a todos que estão assistindo, Shabbat Shalom, Hag Shavuot Sameach. A palavra trindade, ela nem sequer é mencionada nas escrituras. Esse termo, ele vai começar a surgir a partir do século II, o termo trindade, a partir do século II. Mas a ideia de trindade, ela vem desde lá dos primórdios, desde lá dos tempos da Babilônia, lá de Nimrod, onde acreditava-se que uma tríade de deuses sustentava a Babilônia: Semiramis, Nimrod e Tammuz. E este sincretismo foi pulando de nação a nação, para os assírios, para a Grécia, Medo-Pérsia, até mesmo hoje em dia no hinduísmo você tem uma tríade, que são os deuses Shiva, Brahma e um terceiro deus, aqueles elefantes que aparecem com aqueles inúmeros braços, sempre de 3 em 3. E essa ideia começou a ser inserido dentro da comunidade. Então, primeiro século, no final do primeiro século, com a morte de todos os apóstolos, onde a autoridade apostólica começou a enfraquecer. Então surgiu pessoas, como um deles, Inácio de Antioquia, com ideias de que realmente este conceito pagão poderia ser associado com a Bíblia. E isso foi ganhando força no segundo século, terceiro século, até que, se não me falha a memória, salvo engano, no terceiro concílio definiu-se que a Trindade seria parte do cristianismo. Até então, católico romano. Então, até nos dias de hoje, algumas denominações bebem dessa fonte do catolicismo romano, acreditando em um Deus trino, que se divide em 3 ou 3 que se sustentam em um. E isso não é bíblico, porque textos na Bíblia, como eu sozinho criei todas as coisas, e comigo não havia Deus nenhum, livro de Isaías. O próprio Yeshua, quando estava na terra, ele diz: eu vou ao Pai, porque o Pai é maior do que eu.
Então, termos que não convêm, que não são harmoniosos com a Trindade, são explorados nas Escrituras, quebrando e refutando assim essa concepção. Na Techuvá genuína, a Trindade ela é rechaçada. Trindade, conjunto de três entidades. Entidade, aquilo que constitui a existência de algo real, né? De igual Trindade, conjunto de três entidades de igual natureza. Ele fala Nirod, Samiramis e Tamuz. Satanás quer imitar a Deus, tá? Nirodes, né, que fez a Torre de Babel, tá entendendo? E Samires, Tamuz, eles eram tão poderosos na terra, e o povo era tão incauto, e eles eram tão desenvolvidos mentalmente, né? Talvez até possuídos por Satanás, eles eram classificados como Deus, por serem tão poderosos. Nirod tem a ver com a construção do Egito, só para você ver o poder desse homem aí, tá, meu amado? Então, aí tem a Trindade, Nirod, Samires e Tamuz. Ele está dizendo que a Igreja Católica copiou isso. É o inverso. Satanás que copiou. Porque a palavra Trindade, ele diz que não tem na Bíblia. Por mais que não tenha na Bíblia, mas olha o que é Trindade. Aquilo que constitui a existência de algo real. Tá entendendo? Então, Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo é algo real. Aí o Concílio de Canon criou Trindade, e você pode criar para qualquer coisa uma Trindade, entendeu? A palavra Trindade, o que é? É aquilo que constitui a existência de algo real. Isso daí é Trindade, conjunto de três entidades. E o que é entidade? É aquilo que constitui a existência de algo real. Então, tudo que é real você pode dizer que é Trindade. Foi o caso que o Concílio de Canon fez, né? Não está na Bíblia como ele falou, mas o Concílio de Canon são autoridades eclesiásticas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Que selecionou esses 66 livros da Bíblia como livros canônicos, né? E teve 7 livros apócrifos que não foram aceitos, tá bom? Vamos continuar. Tá aqui. Ele fala, Nirod, já li, né? Então, eles que imitam a Deus, não a Igreja Católica que imitou Nirod. Eles são possuídos por Satanás, né? Você está entendendo? São possuídos por Satanás. Vieram para destruir a igreja. Final dos tempos, meu amado. Tá aqui. Se o Concílio de Canon decidiu por Trindade, essa era a lógica, porque eu expliquei em cima, Trindade, né? E vontade de Deus. Primeiro, judeu não tem moral. Judeu não tem moral para falar nada a respeito de Jesus, né? Tem que ficar calado na sua insignificância. Esses 3 judeus do inferno que você está vendo aí, tá? Esse Yosef Akiva e esses 2 filhos de Satanás aí. Tem que ficar calado esse judeu, tá entendendo? Vou te provar por quê eles têm que ficar calados. Esses filhos do inferno, tá entendendo? Os judeus só vão ter vez na grande tribulação, tá? Eu vou mostrar os versículos aqui, tô até adiantando aí pra você. Você tá entendendo? Nesse momento, Deus não quer acordo com os judeus, Deus quer acordo com os gentios, tá entendendo? Então, o acordo com os judeus, lá pro final dos tempos, que eles vão se converter, você tá entendendo? Então tá aqui, vamos ver. O Yosef aqui é tão inteligente, não sabe disso, né? Só que ele foi possuído por Satanás, entendeu? E tá fazendo um desserviço aí e um serviço para Satanás, tá? Vamos continuar aqui. Tá aqui. Primeiro, judeu não tem moral, vou repetir, né? Para falar nada a respeito de Jesus. Tem que ficar calado na sua insignificância. Mateus 27. O sangue caia sobre nós. Mateus, né? Eu coloquei Mateus 27, eu não coloquei aqui o versículo, olha, tá? Mas é Mateus 27, tá? O sangue de... Porque o Pilatos, né? Ele estava intercedendo por Jesus. Esse homem não tem nada, não sei o quê. Querendo defender Jesus, Pilatos, né? Que não via erro em Jesus. Aí ele diz, o sangue dele que caia sobre nós, sobre nossos filhos. Tá lá em Mateus 27. Aí foi aquela cena que Pilatos foi lá e foi lavar as mãos. Então por isso que os 6 milhões de judeus, é por isso que o judeu não se converte, não tem cruz, não se salva.
Você está entendendo? Não se salvam, eles não são melhor do que o gentio, eles não são melhor do que Lúcifer, que desobedeceu a Deus. Você desobedeceu a Deus, meu amado, vai para o inferno, entra em condenação. Está entendendo? Então eles não são melhor do que ninguém. Tá? E eles não têm cruz, não acreditam em Jesus. Quem vai salvar esse judeu? São 2020 e eles indo para o inferno aí. Por causa disso aqui, ó, o sangue caia sobre nós. Então eles não têm que estar abrindo a boca falando nada aí. Crucificados ainda falaram isso aí, tá? Aqueles 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, foi essas palavras aí. Em 70 depois de Cristo, que Israel foi exterminado pelos romanos, foi por causa dessas palavras aí. Você tá entendendo? Eles amaldiçoaram a semente deles aí, tá? O sangue caia sobre nós e nossos filhos. Hebreus 10:38. Meu justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. O ex-pastor Yosef Akiva retrocedeu, criando uma igreja mista. Nem é judaísmo e nem cristianismo. O povo judeu só vai ter comunhão depois do pacto com o anticristo. Israel será assolada pelo anticristo. Romanos 9:27. Romanos 9:27. Tá? Ainda que Israel seja como a areia do mar, só os remanescentes será salvo. Tá vendo só? Tá? Apocalipse 11:2. Gentil pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11:2. Gentil pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse gentil são os gentios que pegaram a marca da besta, são os ímpios, tá bom? Porque no dia da grande tribulação vai ter uma igreja do gentil lá, entendeu? E vai ter uma igreja do gentil, e não é os gentios convertidos, que são os evangélicos. Eu sou um gentil, você tá entendendo? Mas esse gentil aqui, que vai pisar na cidade santa, tá entendendo? São aqueles que pegaram a marca da besta do anticristo. São ímpios, não são evangélicos, tá entendendo? Tá? Eu quero que você compreenda isso, tá? Pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, 6 meses. Daniel 9:27. Pacto de uma semana, na metade da semana, ele quebra o pacto. Uma semana são 7 anos, metade são 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio, é isso que quer dizer a profecia. Esse anticristo vai gerar paz no mundo, vai fazer um pacto com Israel. Israel está pensando que é o Messias, está sendo enganado. Você está entendendo? Depois de 3 anos e meio, como mostrou o versículo, ele quebra o pacto. Aí começa a perseguir, massacrar. É aí que muita gente do povo israelita vai morrer. É por isso que diz que só os remanescentes. Você está entendendo? Então, é nesse momento, tá, que vai haver o arrebatamento. É nesse momento, tá bom, meu amado? Eu não vou me estender muito para mim não fugir do assunto, tá bom? Então tá aqui, tá? Então, é nesse momento eu trouxe esse versículo para você entender que é nesse momento que Deus vai ter uma aliança com o povo judeu. Agora não. Então você vê que o Yosef Akiva, ele está desviado, você está entendendo? Porque se ele é pentecostal, o que tem que fundar uma igreja judaica, judaica messiânica? O que ele tem que fundar uma igreja dessa? Uma igreja mista? E você viu os cultos aí na igreja aí dele? Você viu aí aquele símbolo, candelabro? Você viu o candelabro na porta, né? Cadê ele, né, para ter cruz na porta? Ele está totalmente judeu, meu amado. Você está entendendo? Não está usando cruz. A gente não usa cruz. Vê se vem na igreja de Yosef Akiva, se você vê o cruz. Talvez você viu aí a porta, né? A porta não tem cruz, tem um candelabro. A igreja dele é todo judeu. Ele que coloca messiânico, que é para enganar, para tapear. Porque ele tem um público evangélico. Na verdade, ele está sendo calculista. Quando coloca judaico messiânico, ele não quer assumir, né? Mas ao ponto que ele diz que Jesus não é Deus, dá para entender que ele está com a cabeça de judeu ortodoxo.
né? Eu não sei se já passou aí, ele levantando um Torá na mão. Torá são os 5 primeiros livros, é o Pentateuco, você está entendendo? E quem se baseia só no Torá é o judeu ortodoxo, e é isso que está se transformando. Foi isso que Satanás levou Yosef Akiva a ser um judeu ortodoxo. Aí ele coloca messiânico, que é para não perder o público evangélico que ele tem, tá entendendo? E aí, trazer até esse público evangélico com essa mentalidade maligna, é a mentalidade que o povo judeu tem até hoje, que Jesus não é Deus, que Jesus não é Salvador, você está entendendo? Quer dizer, o Deus deles, entre aspas, Deus deles, mas que ele respeita com autoridade é Abraão. O povo judeu respeita Abraão, não respeita Jesus Cristo. E mesma coisa é a cabeça do pastor Yosef Akiva, a mesma coisa, você está entendendo? E ele cria esse engodo judaico-messiânico, você está entendendo? É para ludibriar, é para enganar. Ele cita o livro de Isaías: eu sozinho criei todas as coisas, tá? E comigo não havia Deus nenhum. Isso é no livro de Isaías. Ele não citou o versículo, capítulo e versículo, mas ele talvez seja Deus que tenha falado isso, né? Tá entendendo? Aí ele diz, é o Deus falando, né? Eu sozinho criei todas as coisas, né? E comigo não havia Deus nenhum, né? Aí outro versículo ele citou: eu vou ao Pai, pois o Pai é maior que eu, tá? Ele fala esses versículos porque Jesus, eu vou ao Pai, quer dizer, então, rapaz, é um nó que o diabo dá, tá entendendo? Claro que Jesus Cristo está na segunda pessoa, e ele está como exemplo para nós, você está entendendo? E ele está na segunda pessoa como filho, então ele tem que se comportar como filho. O nosso Deus é o Deus do impossível, meu amado, você está entendendo? É o Deus do impossível, tá? Aí ele pega esse versículo, aí quando Deus diz assim, eu sozinho fiz tudo, não tinha ninguém do meu lado. Pô, mas é claro que Deus está falando isso, não tem ninguém, mas Jesus é Deus, entendeu? Quando ele fala isso, eu estou sozinho, ninguém me ajudou, porque o Espírito Santo, Jesus, a Trindade são a mesma pessoa. Aí quando Deus diz que sozinho ele fez, ele já acha que Jesus não é Deus. Então ele está se prendendo nesse versículo, você está entendendo? E nesse outro aqui, ó, cadê? Tem esse outro, sozinho criei todas as coisas, tá aqui, ó, eu vou ao Pai. Eu vou ao Pai, pois o Pai é maior que eu. Aí quando ele fala eu vou ao Pai, então quer dizer, ele não é Deus, ele tem um Pai. Pô, é brincadeira uma coisa dessa, né? Como eu falei pra você, Jesus está numa posição de segunda pessoa, ele está numa missão, você tá entendendo? Então ele tem que falar dessa maneira. Agora não é porque ele fala assim que ele está se identificando que ele não é Deus, que ele é uma criatura. Se ele for criatura, meu amado, nós estamos idolatrando, porque você vai ver no decorrer do Riuete que a Bíblia proíbe adorar qualquer outra pessoa, adorar somente a Deus. Você está entendendo? Então, você vê que é um paradoxo ele querer colocar Jesus como uma criatura. Vamos ver, meu amado, vamos ver. Aí está aqui, João 14, 8 e 9. O Felipe, olha lá, meu amado. Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conhece? Veja esse versículo. João 14, 8, 9. Se quer confirmar? João 14, 8, 9. Capítulo 14, versículo 8 e 9. Tá? Felipe disse: Senhor, me mostra o Pai, isso é o que basta. Aí Jesus responde: mas Felipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Se colocou ou não se colocou como Deus aí? Você concorda comigo? Você está entendendo? Você concorda? Tá? Qualquer coisa, abra sua Bíblia e confirma lá. João 14, capítulo 14, versículo 8 e 9. Vê como esses animais aí estão cheios de capeta no couro. E Yosef Akiva, infelizmente, está desviado. Você está entendendo? E você vai ver, veja até o final, que lá no final tem um trecho que já tem um pastor que quebrou ele no soco já. Já é a mão de Deus já pesando sobre ele. Tá nesse Riuete lá no final. Mas veja todinho o Riuete, tá bom? Aí você vai ver no final lá. Tá? Um pastor já quebrou ele no soco já. Já é a mão de Deus já. Blasfemando, rapaz.
dizer que Jesus Cristo não é Deus, um cara que tem 27 anos, pentecostal, de uma hora para outra, você está entendendo? Aí ele quer derrubar as igrejas do mundo inteiro. Vê aí, meu amado, esse raciocínio, né? É só ele, que a igreja dele fundou agora, é um grupinho. Aí ele vem para a mídia falar uma barbárie dessa, que Jesus não é Deus, e sem base bíblica. E você vai ver que ele distorce a palavra de Deus. Na Techuvá, a Trindade é rechaçada. Colocar-se contra, né? Rechaçada é colocar-se contra. Techuvá, tá? É prática de voltar à origem do judaísmo. Você vê que, não sei se você viu aí, que Yosef Akiva falou isso, né? Ele disse que esse Techuvá, né? Techuvá, tá entendendo? Ele rechaça Jesus Cristo. E aí eu fui ver o que é rechaçar, né? É contestar, colocar-se contra Jesus Cristo, né? Aí eu fui ver a palavra Techuvá, é a prática de volta às origens do judaísmo. E Yosef Akiva voltou ao judaísmo. Você vê como ele pegou o Techuvá para ir contra, para dizer que o Techuvá contesta. E a palavra Techuvá é alguém que está voltando para o judaísmo. Então ele está sendo orientado pelo judaísmo. E eu já falei aqui para você, né? Que nesse momento, você está entendendo? Deus não tem aliança com o povo judeu. É só lá na grande tribulação. Por isso que eu te mostrei aqui os versículos. Não vou repetir, para mim não estar prolixo e não ficar mais longo aqui esse vídeo, tá bom, meu amado? Vamos ver que eu vou estar reagindo para você, em nome de Jesus. Eu acho que o movimento messiânico, ele deve ser basicamente parecido ou igual ao judaísmo, que é a fé monoteísta, que acredita em um só Deus. O messianismo é uma doutrina judaica exclusivamente, não é grega e não é também romana, não é uma invenção dos gentios. Então a figura do Messias, ela é muito controversa dentro da religião, tá? Historicamente falando, cristã. Não dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia as coisas estão nos seus devidos lugares, nunca saíram dos seus devidos lugares. Então, Yeshua realmente não é Deus, só existe um Deus, e ele fala isso várias vezes. Inclusive a questão da adoração a Yeshua, que também é uma questão que a gente pode abordar aqui, é uma questão que precisa ser revista, e é um grande impacto isso, deve ser revista e relacionado também às traduções. Esse pastor Yosef Akiva está obcecado pelo judaísmo, engano de Satanás. Olha essa heresia, querer que o cristianismo seja igual ao judaísmo. Você viu ele falar aí que tinha que ser igual ao judaísmo, né? Ou parecido ou igual. Você viu ele falar? Meu amado, tá desviado e tá cheio de demônio, meu amado. Tá entendendo? Porque esse não é o tempo do judeu. Então ele retrocedeu, tá bom? Eu li aquele versículo, que aquele que retrocede, o amor de Deus não está na pessoa. Então ele retrocedeu às raízes dele, porque ele é descendente de judeu. Você tá entendendo? Toda a família dele. Tá entendendo? Então tá aí, ó. Querer que o cristianismo seja igual ao judaísmo. Aí ele alega monoteísmo. Olha como ele está possuído. Falando isso, ele afirma que nós evangélicos do mundo inteiro somos politeístas. Nós adoramos vários deuses, porque se você adora Jesus, né? Você adora Jesus, então nós temos que adorar um Deus. Nós somos politeístas. Nós estamos adorando Jeová e Jesus, dois deuses. Rapaz, vai vendo essa tranqueira desse Yosef Akiva, esse filho do capeta. Hoje, filho do capeta, né? Você vê a barbárie que ele está falando aí? Você está entendendo? Falando isso. Ele afirma que nós evangélicos do mundo inteiro somos politeístas e idólatras. No caso, Jesus sendo uma criatura, Apocalipse 28, 22, 8, 9. João arrebatado se curva diante de um anjo. Diz o anjo, não faça isso, adora a Deus. Adora a Deus. Então preste atenção que nós sabemos que não podemos adorar outra. Nós não somos idólatras. Eu prego contra idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Se ele diz que nós temos que ser monoteísta, porque estamos adorando a Jesus, a dois deuses, Jesus, rapaz, vai vendo aí
Tá entendendo? Olha a cabeça desse maligno aí, ó. Tá entendendo? Então tá aqui. Olha, de Martinho Lutero, 1517, século XVI, 503 anos depois. Hoje faz 503 anos, tá? 2020, século 21 que nós estamos. Até os dias de hoje, nós evangélicos não aceitamos idolatria, pois seríamos condenados. 1 Coríntios 6,9. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Esse pastor Yosef Akiva afirma que Jesus deve ser que Jesus não deve ser adorado, pois não é Deus. Você está ouvindo? Você viu ele falar aí que Jesus não deve ser adorado porque ele não é Deus. Veja como é maligno. E ele tinha 27 anos, pentecostal, de repente vem com a barbaridade dessa. Por isso que eu estou fazendo esse react aqui para você, meu amado. E eu continuo afirmando, veja até o final, cresça na graça, tá bom? Se você cansou, para, mas depois, outro dia, continue, vê o vídeo até o final, para você aprender, meu amado. Você está entendendo? Você viu aí como o diabo é sujo, derrubar um homem desse, né? O tamanho de um homem desse. Então tá aqui, ó. Pois seríamos condenados. 1 Coríntios 6,9. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Esse pastor Yosef Akiva afirma que Jesus não deve ser adorado, pois não é Deus. Quantos evangélicos já foram para o inferno? Nestes 503 anos, de Martinho Lutero até agora, né? E Deus só vem revelar agora para Yosef Akiva. Deus está sendo injusto, né? Injusto. Deus está sendo injusto. Se ele colocar isso, nós estamos desde Martinho Lutero até o dia de hoje, 503 anos, que todo mundo acha que Jesus é Deus. As autoridades eclesiásticas. Se isso que Yosef Akiva fala fosse verdadeiro, um bocado de gente está no inferno, meu amado. Porque a Bíblia ensina, eu te mostrei. João lá arrebatado, ele foi se curvar diante de um anjo e disse, rapaz, não faz isso, adora somente a Deus. E nós sabemos que devemos só adorar a Deus. Mas se o que o Yosef Akiva está falando é verdade, você está entendendo? Quantos evangélicos não foi para o inferno por idolatria? Por adorar a criatura, Jesus que não é Deus. Você vê como é um engano, como é um paradoxo? Você está entendendo? Não há sincronismo, não há coerência naquilo que ele fala, que ele está completamente possuído por Satanás. É por isso que eu estou aqui, para desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver, meu amado, vamos continuar vendo aqui. Está aqui, afirma que Jesus, já li, né? Vamos aqui no 2. Yosef Akiva, a figura do Messias, ela é muito controversa, tá? Contestada. Olha o que ele diz, que a figura de Jesus é contestada, é negada, não dentro da Bíblia, né? Se ele vê a forma torcida, ele diz que Jesus é contestado, não dentro da Bíblia, mas diz que nós interpretamos errado, né? E ele está interpretando certo, que Jesus não é Deus, né? E fazendo um sistema de igreja ortodoxo, igual o povo judeu, que nem na igreja dele tem cruz, é candelabro, é o Torá, tudo coisa do Antigo Testamento, que eu já falei aqui, que muitas coisas do Antigo Testamento foram abolidos. Você vê como ele está cego, né? Tá entendendo? Ele está cego espiritual. Ele diz que o próprio Jesus diz que não é Deus, tá? João 14, 8, 9. O Felipe fala, Senhor, nos mostra o Pai. Aí Jesus responde, Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês e tu não me conheces? Ele não falou aí que Jesus em momento nenhum fala que é Deus? E agora, não falou aí? Está lá em João 14, 8, 9. Felipe disse, Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse, Felipe, estou tanto tempo com vocês, tu não me conhece? Jesus não está se apresentando, meu amado, aí como Deus? Você está entendendo? Então, você está observando que realmente o pastor Yosef Akiva, realmente ele caiu, você está entendendo? Possuído, e agora o diabo está usando ele como usou a Lander Holder, né? Aquela homossexual que fundou até uma igreja de gay. É o final dos tempos, meu amado. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Você está entendendo? Então, mesma coisa de Yosef Akiva. Sai da igreja pentecostal, que ele era pentecostal, e agora funda uma igreja judaica messiânica.
tá? E é um engodo que não tem nada de messiânico, você está entendendo? Ele reprova Jesus Cristo, você vê ele falando na reação atrás aí, você está entendendo? Ele reprova a Jesus Cristo. Agora, ele botou messiânico porque ele sabe que ele tem um público muito grande no mundo, então ele foi calculista. Só que Deus sonda os corações e sabe disso. E a prova, já falei, vou falar, no final desse Riuete aqui, você vai ver um pastor que quebrou ele no soco. Você está entendendo? Já a mão, e o pastor saiu, né? Pastor da igreja dele mesmo, eles se desentenderam, entendeu? E o pastor saiu prometendo ele de morte. E veio com outro cara para... Você vai ver o vídeo aí no final. Tá entendendo, meu amado? Então tá aqui. Apocalipse 22, 8, 9. João arrebatado se curva diante de um anjo. Diz o anjo: não faça isso, adora a Deus. Adora a Deus. Então você vê que é proibido adorar a criatura. Se Jesus é criatura, nós estamos em idolatria, tá bom, meu amado? Você vê que é maligno isso que ele está colocando, Jesus não como Deus, como criatura. Vamos ver, meu amado, obrigado por você ter ficado até o final, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe mais do que nunca, compartilhe esse vídeo, meu amado. Compartilhe para que outros evangélicos venham a ver esse vídeo e não venham se contaminar, porque Yosef Akiva falou que ele ia fazer live. E ele vai pregar dessa forma aí, dizendo que Jesus não é Deus. Você já imaginou aí? Tá entendendo? O que o Satanás tem preparado para derrubar muitos incautos em defesa? Então compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu amado. Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Yeshua realmente não é Deus. Da adoração a Yeshua, que é uma questão que precisa ser revista. Yeshua realmente não é Deus. 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 Yeshua realmente não é. Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Yeshua realmente não é Deus. Da adoração a Yeshua, que é uma questão que precisa ser revista. Yeshua realmente não é Deus.